Bom dia, pessoal, e aí, como estamos? Estamos bem? Então vamos iniciar nossa aula falando acerca de exame físico. Ah, professor, o senhor já falou de exame físico? Sim, a gente iniciou, fez uma introdução acerca de exame físico. Hoje a gente vai dar continuidade. Lembrando que a avaliação clínica ela compreende tanto o exame físico quanto a anamnese. Só relembrando, a anamnese é a parte do histórico, é levantamento de dados, é investigação acerca das condições clínicas do paciente. Não é assim? Não somente das condições clínicas, mas condições socioculturais, enfim, socioeconômicas. Então, a partir dessas informações, a gente vai criar o que? Julgamentos, né? Julgamentos clínicos acerca do paciente. Ok? Já o exame físico é aquela avaliação céfalo-caudal, o sentido céfalo-caudal. Então, inicia da cabeça aos pés. Então, a avaliação clínica, ela compreende o exame físico e a anamnese. Ok? Então, vamos dar continuidade falando sobre exame físico, né? Exame físico, lembram das habilidades? Lembram das habilidades do exame físico? Quais são elas? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. A inspeção, que seria inspeção, lembrando, pessoal, que a gente já falou isso semana passada, só aqui em questão de relembrar. Então, a inspeção concentra-se em observar a visão, inspecionar o paciente da cabeça aos pés, ok? A gente inspeciona o paciente como um todo ou inspeciona por partes. Palpação é aplicar o sentido do tato, realmente é palpar o paciente, não é isso? Observar a textura, a temperatura, a umidade, alguma deformação, nódulos, enfim. A percussão é golpear, né, a pele do indivíduo. Vocês vão ver que tem um golpeamento direto e indireto, eu vou explicar posteriormente, certo? E a partir desses golpes, eu vou o quê? Ter a capacidade de escutar sons característicos, certo? E a ausculta, por final, eu posso utilizar tanto o estetoscópio, como também fazer só a questão da ausculta sem instrumentos. Tem sons que são produzidos que você consegue captar sem a utilização do estetoscópio. A gente vai ver isso também posteriormente, ok? Então aqui a questão da inspeção, observem, paciente caquético, né? A icterícia, lesões, enfim, manchas. Palpação, né? Fazer a prega. No exame também físico, a gente utiliza a palpação. A percussão, ó, golpeamento, ó. Estão observando? A ausculta, né? Também a gente falou semana passada acerca da preparação para a realização dos exames, né? Isso aqui eu vou passar. Posicionamento do paciente também eu vou passar, já foi visto. Mas eu vou dar uma relembrada. Que o posicionamento do paciente vai depender da manobra que será realizada, né? Lógico, o procedimento que vai ser realizado, o exame que vai ser realizado. Por exemplo, o paciente vai fazer colonoscopia e o paciente fica na posição SINS, certo? Que é aquela de lado, com a perna esticada e a outra fletida, certo? Então vai depender do exame, vai depender da cirurgia para eu colocar o paciente da forma adequada, posicionar esse paciente, ok? Depois eu vou passar para vocês umas figuras acerca do posicionamento. Essa disciplina acerca do posicionamento, esse assunto, melhor falando, a gente vai discutir bem também no terceiro ano, quando a gente for falar de centro cirúrgico, né? Os posicionamentos para cirurgias. Mas enfim, aí tem várias posições. Tem sentada, tem Fowler, que é deitada, certo? Tem semi-Fowler, tem a decúbito dorsal, que é com as costas encostada no leito. A ventral é com as costas, no caso o peito encostado no leito da cama, não é isso? A litotômica é com as pernas fletidas, ok? No ângulo de 90 graus. Posição cinza é o que eu falei, uma perna estirada, a outra fletida. Decúbito lateral pode ser direita ou esquerda. E gênito peitoral é com peito no leito, na cama, né? E com a lombar elevada. Depois eu vou mostrar a vocês as figurinhas relacionadas, ok? Daqui a gente viu também na semana passada, cabeça e pescoço, o que é que deve ser feito, a inspeção e palpação, né? Isso também a gente já discutiu, vou passar. Do tórax também. Vamos começar agora falando sobre a ausculta pulmonar. Gente, é de extrema importância a ausculta pulmonar, porque a partir delas eu posso observar sons anormais,
sons anormais, certo? Como por exemplo, murmúrios vesiculares, ruídos, certo? Quais são esses ruídos, professor? Por exemplo, eu posso escutar sibilos, que são assovios, estertores, né? Estertores é tipo um ruído mais chiando, entendeu? Crepitantes, como fosse quebrando, trec, 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 trec. Roncos, né? Atrito pleural. Então, gente, são sons característicos que você observa através do que? Da ausculta pulmonar, ok? E existem os locais para fazer a ausculta pulmonar. Observem, ó. Vejam que ela faz no sentido de Z, certo? Ó, tanto aqui, observem, na região anterior como na região posterior. Observem, no sentido Z, ó. Vocês estão observando, ó? Faz no sentido Z, ó. Vai, desce, volta, vai, desce, volta. Então aqui são os pontos de ausculta, ok? Na região anterior. Observe que pega aqui, ó, o ápice do pulmão, o meio e a base do pulmão. E posterior também, ó. Vai, desce, volta. Desce, vai. Então fica nesse zigue-zague, estão vendo? Observando? Então você vai auscultar aqui no ápice do pulmão, né? No meio e na base. Tem um lóbulo superior e no lóbulo intermediário, né? Tem, por exemplo, o pulmão tem 3 lóbulos e um pulmão tem 2 lóbulos. E a base pulmonar, ok? Então é bem simples fazer a ausculta. Então a avaliação através do estetoscópio é bem tranquilo. É só você seguir esses pontos e observar os sons característicos. O som característico, o som normal é aquele, certo? Você observa que não tem nada de anormal. Um som, uma fluidez, né? Uma fluidez tranquila, uma fluidez que vai permeabilizando toda a via aérea, ok? Vamos agora para a avaliação do sistema cardiovascular. No sistema cardiovascular, o que é que eu vou observar? Eu vou fazer a inspeção e a palpação simultânea. Eu vou observar a forma do tórax, porque às vezes, pessoal, digamos, uma cardiomegalia. O que é que seja isso, professor? Um aumento no tamanho do coração. Consequentemente, a caixa torácica ela vai estar distendida, abaulada, certo? Vai estar aumentada. Isso é característico, né, do forçamento da estrutura cardíaca, ok? Uma sequência ordenada, seguir uma sequência ordenada, iniciando na base do coração em direção ao ápice. A gente vai ver isso aqui no próximo slide. Inspecionar pulsações visíveis e exageradamente elevadas. Então observa também, inspeciona as pulsações. Professor, qual o pulso? Pulso carótido é o mais indicado, certo? Fica nessa região aqui. Então observa se ele está um pulso forte ou está filiforme, né? Um pulso fraco, ok? Então, auscultas do coração, a gente vai observar o que? Sons cardíacos normais, tum, tá, tum, tá. Sons extras cardíacos e murmúrios. Então, o que seriam murmúrios cardíacos, professor? Seria tipo sibilos, assovios. A gente observa muito esse assovio, esse sibilo, com sons de sopro, né? O que seria um sopro? Um refluxo. Ou seja, o sangue está retornando de uma câmara, né, que ele tinha saído anteriormente. Ele saiu, as válvulas não fecharam adequadamente, era para fechar, válvula tricúspide mitral, e o sangue está o quê? Retornando e fazendo aquele som. Certo? Então, sopro, nada mais, nada menos, é isso. É o retorno, é o refluxo do sangue, né, para os átrios, ok?
Aí isso aqui fica evidenciado aqui na fase sistólica ou diastólica, certo? Sistólica ou diastólica. Na sistólica do ventrículo para o átrio e da diastólica das artérias para os ventrículos, tanto a artéria pulmonar como a artéria aorta, certo? Ao escutar o ritmo e a frequência cardíaca também, tem que observar o ritmo, se está tendo um ritmo normal, tum, tá, tum, tá, tum. Ou se está assim, tum, tá, 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 tá. Se tiver de uma forma desordenada, a gente chama de arritmia, ou seja, sem ritmo, ok? E a frequência, para ver se está na frequência normal, geralmente 60 a 100 batimentos por minuto. Então, observar a presença de arritmia, que eu falei anteriormente, e avaliar os sons extracardíacos em cada campo de ausculto. Aqueles sons que eu falei para vocês. Na ausculta, avalia-se todo o precórdio. O que é precórdia? Tem a região precordial, então onde está localizado o coração. Toda a região que está localizado o coração, certo? Com atenção aos focos. Quais são esses focos, professor? O foco aórtico. Onde é que fica, professor, esse foco aórtico? Aqui na base, ok? O pulmonar, porque existem as 4 câmeras, pessoal. Então, o foco aórtico vai estar entre o ventrículo, no caso aí, esquerdo, certo? E a artéria aorta. Já pulmonar, professor, o ponto pulmonar vai estar entre o ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar. O tricúspide, professor, vai estar, é a válvula que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito. Mitral, professor, aí onde vai ficar na câmara entre o ventrículo direito e o ventrículo e o átrio esquerdo. Ventrículo e o átrio, certo? Então, fica a válvula mitral. Okay? Então, são os pontos de ausculto. Eu tenho um slide que eu vou mostrar isso para vocês. E observar também as alterações dos sons produzidos durante as bulhas cardíacas. Aqui, ó. Bulha 1 e bulha 2. A bulha 1 está relacionada ao fechamento simultâneo das válvulas mitral e tricúspide e daquele som característico, o tum, certo? E B2, fechamento das válvulas aórticas pulmonar, é o som que dá o tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Então, observar esses dois pontos, ponto B1 e B2. O B1 está relacionado à válvula mitral e tricúspide, lembra das duas? São as 4 câmeras. Então, uma vai estar do lado esquerdo, vai estar mitral, e a tricúspide vai estar do lado direito. Então, observa esse tum. E o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, que são entre os átrios e, no caso, desculpa, entre os ventrículos e as artérias. Tanto a artéria aórtica, tem as válvulas, que é do lado esquerdo, como também a artéria pulmonar, que está do lado direito. Ok? Observa aqui os pontos, ó, gente. O foco aórtico, certo? O foco tricúspide, o mitral, então o tricúspide está aqui na válvula direita, entre o átrio direito e o ventrículo direito, certo? O foco mitral está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O foco pulmonar está entre a artéria pulmonar e o ventrículo pulmonar, certo? Do lado direito, o ventrículo do lado direito. O foco aórtico está observem, gente, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Ok? Compreenderam? A localização, a área aórtica. Isso tem que saber, gente. Segundo espaço intercostal, à direita do externo. Segundo espaço intercostal. O intercostal, que seria, professor, entre as costelas. Segundo espaço entre as costelas. Ok? À direita do externo. O externo é esse ossozinho que fica aqui no centro. Observem ele aqui, ó. Ok? Aqui é o externo. Então, ó, o foco aórtico está no segundo espaço, que é um primeiro espaço é aqui segundo espaço intercostal.
entre as costelas, intercostal, entre as costelas, ao lado direito do externo, certo? Ó, o foco pulmonar também está no segundo espaço intercostal, observem, gente, ó, mas não estava no lado direito, vai estar no lado o quê? Esquerdo, no lado esquerdo, ok? E aqui, observem, a área tricúspide, metade inferior do externo, ao longo da área paraesternal esquerda, ó. Tá vendo? Na parte inferior do externo, já na parte aqui do tricúspide, né, ó, aqui do apêndice tifoide. Então, na parte inferior do externo, na parede external esquerda. Área mitral ou ápice, o apical. Observa aqui que está no quinto espaço intercostal. Quinto espaço intercostal. Ó, quinto espaço, ó. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, quinto espaço intercostal. Na região M clavicular. Aqui é a clavícula, então fica na metade, M clavicular, ok? M clavicular. Então aqui são os pontos de ausculta cardiovascular. Então vamos para o abdômen. O abdômen é mais simples. O abdômen ele é dividido em quadrantes e também regiões, ok? Então existe o quadrante superior direito, o quadrante inferior direito, o quadrante superior esquerdo e o quadrante inferior esquerdo. Mas também existem as áreas ou regiões, certo? Observem aqui o 1, hipocôndrio direito, o 2, epigástrico, onde fica o estômago, né, gente? O 3, hipocôndrio esquerdo, o 4, aqui é o flanco direito, o 5º, mesogástrio, ou seja, mesogástrico, meso, meio, ok? O 6º, flanco esquerdo, 7º, fossa ilíaca direita, 8, hipogástrico, região hipogástrica, 9, fossa ilíaca esquerda. Ó, pessoal, não tem como esquecer aqui, por exemplo, que o 2 é epigástrico, em cima, mesogástrico, meso, no meio do estômago, em cima do estômago, no meio do estômago e abaixo, na parte inferior do estômago, hipogástrico, por isso, hipobaixo. Então, na região inferior do estômago, no meio do estômago, na parte superior do estômago. Compreenderam? Vamos para cá. Então, na ausculta, você vai observar sons abdominais. Borborigmos. O que seriam borborigmos? São sons audíveis que você tem capacidade de ouvir. Às vezes sua barriga ronca, né? Não é assim? Então são sons borborigmos. Você chegar para sua mãe, sua barriga roncar, sua mãe perguntar o que é isso, não está com fome, aí você vai dizer não, são sons borborigmos, ok? São sons audíveis. Não há necessidade de utilizar estetoscópio. Existem os ruídos hidroaéreos. Então, hidroaéreos. Tem hidroaéreo, ar e líquido, ok? Então, movimento de ar e líquido dentro do intestino. A gente ausculta através do estetoscópio. Pode ser normais ou ausentes, hiperativos ou hipoativos, né? Bastante, quando eu digo hiperativos, é um movimento constante, um movimento né, realmente um som forte, um som bastante audível, ok? De ar e de líquido, ok? Hipoativo é não, mais lento, um som mais lento, ó. O processo digestivo ele faz com que haja esses sons característicos, ok? A percussão. Qual o objetivo da percussão? Interessante é isso, né? Um movimento tão simples e de extrema necessidade. Por exemplo, avalie a distensão abdominal, observar se o paciente está com o abdômen distendido, pode ser que ele esteja cheio de gases, né? Já observaram, o paciente está com o estômago distendido, o abdômen, melhor dizendo,
Você bate, golpeia e faz tum, 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 né? Certo? Observar se tem a presença de ascite. O que é ascite? É líquido no peritônio, né? Geralmente pacientes que têm cirrose hepática acabam perdendo líquido para a região do peritônio. Ou massas na região do abdômen, massa maciço. Quando você palpa, então pode ser algum nódulo, né? Enfim, alguma hérnia, alguma coisa do tipo. Por isso que é importante realizar essa manobra. Pode ser direto ou indireto, como eu falei para você, direto é golpear diretamente no local, indireto é através do outro dedo, ok? Do outro dedo. Fazer o golpeamento, ó. Olha como é que deve ser feito, gente. Estão escutando? Pode ser encontrado sons tipânicos, hipertipânicos, maciços e submaciços. Tipânicos é aquele som que eu falei, a pessoa está com gases, né? Fica tom, 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 tom. Então, som bem tipânico, tom, tom, bem cheio. Hipertipânico, bem alto, né? Maciço, mais sólido, e submaciço. Não é nem muito sólido e nem tipânico, né? É mais mole, né? Uma região mais... Por exemplo, tem nódulos que não são maciços, são nódulos, né? São submaciços, ok? A palpação. Palpação, o próprio nome já está dizendo, é palpar, né? Detectar massa, a consistência de órgãos, né? Palpar órgãos. Às vezes tem condições de palpar, fazer a palpação desse órgão e observar se ele está aumentado, né? Certo? Pode ser superficial, para detectar as áreas de sensibilidade abdominal, de extensão ou massa, e profunda, para delinear os órgãos abdominais e detectar perda óbvia de massa nas manobras de compressão e descompressão brusca. O teste era positivo. O que é que eu quero dizer com isso, gente? A palpação eu utilizo muitas vezes para realizar exames, para observar, por exemplo, digamos, se o paciente está com apendicite, né? Se o paciente tem apendicite, se o paciente ele tem, digamos, cálculo renal, cálculo biliar. Então, através dessa palpação e na descompressão, digamos, o paciente sinta muita dor. Então, isso vai evidenciar o quê? Evidenciar que o paciente realmente está com processo inflamatório, está com cálculo, né? Está com apendicite, por conta dessa descompressão local. Isso a gente chama de teste positivo, ok? Quando existe na descompressão brusca essa dor. Então, só realizo essa manobra através da minha palpação. Vou mostrar posteriormente aqui a vocês. A palpação do baço. Professor, tem como palpar o baço? Tem. Agora o paciente tem que ficar em decúbito lateral esquerdo para expor mais o baço e ficar fácil de fazer essa palpação. Padrão normal, o órgão não é palpado, certo? Quando ele está normal, não tem como palpar. A gente só consegue palpar o baço quando ele está o quê? Aumentado. Que a gente chama de esplenomegalia, certo? Esplenomegalia. Ó, por exemplo, aqui, ó, baço normal. Não tem como a gente palpar, gente, é muito pequeno. Agora o baço aumentado, olha o tamanho. Então, consegue palpar o baço do paciente. Olha aqui, gente, ó. O baço, olha o tamanho desse. Olha o baço aumentado aqui. Então, palpando o baço, ó. Observe essa manobra. Certo? Essa manobra depois eu vou mostrar a vocês pessoalmente. Mas observe que ele coloca a mão dominante por cima e a mão paciente aqui, ele está em posição dorsal, certo? Então, ele coloca a outra mão não dominante por baixo e tenta comprimir, apertar o baço, certo? Na região anterior e posterior. Observe. E também pode colocar o paciente de forma lateralizada, que facilita mais ainda essa manobra. Aqui o paciente está
na posição dorsal, mas pode colocar ele na posição lateral, ok? No caso aqui, ó, vai ser na lateral o quê? Esquerdo, ok? Porque o baço está localizado no lado esquerdo. Observe que está localizado no lado esquerdo. E tem como palpar o fígado, professor? Tem sim, gente. Nesse caso, o paciente fica em decúbito dorsal, ou seja, com as costas no leito, na cama, certo? E o profissional vai ficar o quê? À direita, não mais à esquerda, porque o fígado está localizado à direita. Pode ou não ser palpado, viu, gente? Pode ou não ser palpado. Normal, quando palpado, você sente ele macio e com superfície lisa, com seus limites inferiores entre 2 ou 3 centímetros abaixo do rebolso dorsal. Ok? Aqui é o fígado, a localização. Observem aí, gente. A palpação do fígado, paciente decúbito dorsal. Então comprime com a mão dominante na parte anterior e com a mão não dominante na parte posterior do abdômen. Certo? Gente, existem alguns sinais que podem ser identificados no exame do abdômen. Por exemplo, sinal de Roswing. O que seria esse sinal, professor? É a palpação profunda e contínua da região do quadrante inferior esquerdo. Se causar dor irradiada, uma dor intensa no quadrante inferior direito, aí isso evidencia o que, gente? Apendicite. Certo? Compreenderam, né? A palpação é profunda e contínua na região do quadrante inferior esquerdo, lado esquerdo. Se no momento da palpação irradiar para o lado direito, quadrante inferior, então do lado direito, isso evidencia que o paciente tem apendicite, ok? Às vezes, gente, o diagnóstico de apendicite é só clínico. Tem um sinal de Murphy, é palpação do hipocôndrio direito. Isso você vai avaliar. Se tiver dor, evidencia o que? Colecistite. O que é colecistite, professor? Inflamação na vesícula. Inflamação na vesícula. Ok? Certo? Palpação no hipocôndrio direito. Ó. Se tiver evidenciado dor na palpação, na descompressão, isso caracteriza uma grande possibilidade de ser colecistite, que é a inflamação da vesícula. Ok? Pode estar com cálculo, né? Na vesícula, que é pedra na vesícula também. Certo? Então caracteriza isso. Sinal de Blurbank. Para descobrir esse sinal de Blurbank, esse é aqui que eu faço essa manobra. O que seria essa manobra? Primeiro, ó, você vai localizar a cicatriz umbilical, ou seja, vulgo umbigo, certo? E você vai deslizar até a fossa ilíaca, ok? Vai deslizar a mão. Ao momento que você deslizar, se o paciente sentir muita dor, aí, enfim, aí caracteriza realmente que o paciente está com processo inflamatório, inflamação no peritônio, né? Um apendicite, vermiforme, não é isso? Enfim. Então, compreender, né? Então, posiciona-se ao lado do paciente, ó, vamos ler aqui, mantendo as mãos paralelas e fletidas em garra, solicita que o paciente expire, né, gente? Expire. Enquanto isso, o profissional coloca a mão na cicatriz umbilical, deslizando oblicamente em direção à região da fossa ilíaca direita, como eu falei anteriormente. Em seguida, descomprime e busca nessa região para detectar a presença ou não de dor. Quando tem dor, aí isso pode evidenciar o quê? Um apendicite ou uma inflamação no peritônio. Eu posso realizar também a mesma manobra no sentido da fossa ilíaca esquerda, do outro lado, para detectar fecalomas. O que são fecalomas? São fezes endurecidas. Fezes endurecidas. Pessoas que têm problema de prisão de ventre, né, gente? Constipação,
Passa muito tempo sem defecar, consequentemente as fezes vão ficar endurecidas. Vamos agora para a genitália feminina e masculina. O que é que eu devo realizar no exame físico? Na feminina, eu devo fazer a inspeção, a palpação, característica dos pelos, as presenças de parasitas, né? Os chatos, os piolhos, enfim, assim, nos pelos. E alterações do períneo até a região anal. Observar se tem no períneo alguma alteração, alguma deformidade, ok? Observar também a simetria dos lábios maior e menor. Então, observar se o lábio direito e esquerdo são iguais, certo? Tanto os lábios maiores quanto os menores. Observar o clitóris, né? Ver o tamanho, o formato, o meato urinário. O meato urinário, gente, é a entrada, é o orifício da uretra, ok? A parte externa da uretra é chamado meato urinário, certo? Então, observar também. Glândulas de Bertolini, que é aquelas glândulas que ficam em torno, né? Que é as glândulas que liberam a parte de lubrificação, a parte, enfim. Então, observar essas glândulas, né? E secreções. Observar se há presença de secreções, que pode ser alguma doença sexualmente transmissível, que agora a gente chama de infecção sexualmente transmissível. Genitália masculina, fazer também a inspeção, a palpação. Na inspeção, observar condições de higiene, né? Se o paciente está limpando, lavando bem a glande, que a gente sabe que a questão da sujidade na glande é o que leva o paciente a ter câncer de pênis. E chegando a ter câncer de pênis, dependendo da gravidade, tem que amputar. Lesões de pele, secreções, observar se tem lesões na pele, se tem secreções também com odor, com cor do tipo. Avaliar os pelos, observar a espessura, distribuição e presença também de ectoparasitas, que são piolhos, chatos, entre outros. Em seguida, o pênis, observar o pênis, o prepúcio. O prepúcio é aquela pele que cobre a glande, né? Então, observar, às vezes o paciente ele tem fimose, né? Fimose é quando o paciente não consegue baixar a glande, não consegue baixar o prepúcio que está sobre a glande. Observar a glande, se tem alguma lesão, enfim. O ósseo externo da uretra, que é o meato uretral, mesma coisa. E por fim, observar o escroto, que é o saco, popularmente chamado de saco. Ok? Agora o sistema neurológico. Gente, é interessante que nos últimos anos, né, tem aparecido de idosos, né, com Alzheimer, né, assim, infelizmente. Então vamos aqui, gente, no sistema neurológico, observar a integração entre o sistema neurológico e todos os outros sistemas do corpo. Deve ser avaliado, né? O paciente ele consegue movimentar os dois lados, assim, ele consegue ter uma coordenação motora, consegue ter uma marcha adequada. Então avaliar isso. O estado mental e emocional desse paciente. Como é que o paciente está? Será que ele está depressivo? Será que ele está ansioso? E o nível de consciência do paciente. Tem uma escala para avaliar o nível de consciência, que é chamada de Glasgow. Depois eu vou estar passando para vocês. Avaliar o nível de consciência desse paciente. A linguagem, observar a linguagem dele. Será que ele está falando corretamente? Está embaralhando as palavras? Isso pode evidenciar, né, gente, algum problema neurológico. Certo? O comportamento dele. De repente o paciente começou a apresentar um comportamento anormal. E a aparência, né? Ele começou a ter uma aparência também diferente nos últimos dias. Enfim, então tudo isso deve avaliar porque está relacionado diretamente ou indiretamente com o sistema neurológico. Função intelectual, observar a questão da memória, né? Como eu falei, a questão do Alzheimer, né, gente? Da demência também, principalmente nos idosos. A demência leve, moderada e grave. Tipo Alzheimer é uma demência já grave, né? O conhecimento. Como é que está o conhecimento desse paciente? Ele tem conhecimento? Ele sabe, por exemplo, se cuidar? Ou cuidar dos entes queridos, dos familiares? Pensamento abstrato. Ele está tendo pensamento abstrato? Ele consegue abstrair, né?
ou não. Às vezes esse pensamento abstrato também pode estar relacionado também com alguma doença, certo? Faz associações, ele consegue associar uma coisa a outra, né? Por exemplo, o remédio, sabe associar que naquele horário tem que tomar determinado remédio, sabe fazer julgamento acerca sei lá, das condições de vida dele, enfim. Então tem que observar isso, a função sensorial, que é a mente, né? A questão da mente, da memória, observar a questão da função motora, porque está relacionada à função sensorial, né? Certo? Que é a função neurológica, que está relacionada com a função motora e está consequentemente relacionado com os reflexos. Pessoal, por hoje é só. É um assunto um pouco complicado, né, como vocês observaram, mas leiam com atenção, não se resumam somente aos slides, procurem mais informações em artigos científicos, em livros, enfim. Não fiquem somente com o assunto do slide, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Tchau, que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.